pedimos a tua bênção, pedimos a tua presença. Senhor, ouça as nossas orações. É o que nós oramos e clamamos ao Senhor com confiança. E se você está convicto dessa oração, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu assento nesse momento? Eu gostaria de compartilhar com todos uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E antes eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmãos, é uma oportunidade maravilhosa. Você é um antes de dizer o sim, você se torna outro, né? Pregadora Rafaela. Se torna outro depois que você diz o sim. Mas é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso sacerdote, por essa oportunidade. O pastor Jacques tem confiado a mim essa manhã, e eu quero com o meu coração poder trazer aqui uma palavra para você, trazer uma palavra ao seu coração. Obrigado por você estar aqui. Louvo a Deus pela minha esposa também. Não sei se vocês já conhecem, a Mari Linda. Na verdade ela não é apenas linda, ela é bem linda. E eu estou muito grato também, porque quando nós chegamos aqui na Inglaterra, eu já vim casado, e bem casado e abençoado. Mas aqui o Senhor me deu 2 presentes muito maravilhosos. 2 presentes que têm alegrado muito o meu coração. Que um deles é o Natan, que deve estar em algum lugar. Aplauda o Senhor Jesus. E também me deu o Danilo. O Danilo, ele foi assim, a gente estava com muito desejo de ter 2 filhos, né? Queremos 2 filhos. E aí, Deus nos mandou com muita alegria o Danilo, e ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. É o nosso futuro tecladista, falei para ele. E ele tem que se preparar para isso. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores que estão aqui. São pastores que tanto nos abençoam, tanto me abençoam e que me pastoreiam também. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos pastores. E tem bastante pastores novos aqui, né, pastora? Estou vendo que tem aqui, ó. Glória a Deus por isso, né? Então eu gostaria que você nessa manhã pudesse abrir a sua Bíblia, por gentileza, ou ligar a sua Bíblia aí. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9 e o versículo 18. No começo desse ano, dia 31 de dezembro de 2025, nós tivemos a nossa virada do ano. Foi uma virada incrível, Deus nos abençoou poderosamente. O nosso pastor trouxe uma palavra poderosa, e ele falou sobre o tema desse ano, que seria o ano da fé. O ano da fé tem sido um ano desafiador para nós também. Porém, tem sido um ano muito abençoado, porque nós temos nos movido em fé. Quantos aqui comigo têm se movido em fé? Hoje é uma manhã que retrata para nós 2 oportunidades. Uma delas, uma oportunidade que nós temos de chegar diante da presença do Senhor e falar assim: Senhor, obrigado, porque nesses 60 dias que o Senhor já nos deu, eu já conquistei o meu milagre. Mas também a oportunidade para aqueles que ainda não receberam ainda esse milagre, e tem ainda a oportunidade de nós continuarmos firmes, convictos, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei que o milagre, ele tem 2 desejos. O milagre tem o desejo pessoal, que é aquilo que eu desejo para a minha vida, aquilo que eu anseio para a minha alma. Mas também tem o desejo de Deus. E a Bíblia diz que o desejo de Deus, a vontade dEle, o propósito dEle, a Bíblia diz que é bom, é perfeito e agradável. Quando eles se unem em um só, nós somos extremamente abençoados. Nós podemos tomar um remédio para curar uma determinada dor, ou para nos dar um tratamento, e esse remédio pode vir com muito efeito bom, mas geralmente tem a contraindicação. Ele acaba atacando outras áreas. Mas quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se faz presente na nossa vontade, nós encontramos aquilo que nós precisamos. Não existe área da nossa vida que é prejudicada. Por isso que Deus nos recomenda que todas as vezes que nós tenhamos algo para se decidir, se você tem para se decidir sobre um trabalho, se você tem
para se decidir por uma mudança, por um relacionamento, a Bíblia nos diz: considere o Senhor, honre ao Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor que nos ajude, porque esse remédio chamado Deus, ele é um remédio que nos abençoa em todas as áreas e não tem contraindicação. Vai dar certo, vai dar certo. E eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus sobre a vida de um homem que estava extremamente desesperado. Talvez Mateus, ele vai narrar o texto, e ele narra o texto como se fosse contando algo que não tem tanta emoção ou aflição, mas eu queria que você lesse esse texto na íntegra desse versículo, o desespero que esse homem estava. Talvez não fale, nós lendo, não vai dizer, mas eu queria que você colocasse a sua emoção. Que você, Deus o livre e guarde. A gente pede ao Senhor para que isso nunca aconteça e não aconteça com ninguém. Mas esse homem passou por uma situação, a princípio dessa situação, uma situação de aflição, de dor e de perca. E o texto começa dizendo assim, Mateus 9:18. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele, diante de Jesus, e disse a Jesus: minha filha acaba de morrer. Disse: mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Consegue ler e ver na expressão de que a convicção que esse homem tinha uma convicção que um pai que acaba de ver uma filha, quando dá um diagnóstico, falou, morreu. O pai lembrou de que tem alguém que pode resolver o seu problema. Sabe, deixa eu compartilhar algo com vocês, que talvez muitos não saibam, mas as orações mais profundas, mais sinceras, que já foram feitas, não foi numa igreja, mas foi num hospital. Ou diante de uma situação em que a pessoa ela não via uma saída. Hoje, o Senhor, Ele compartilha conosco, e compartilha através da palavra dEle, qual é o caminho que nós precisamos ter, e qual é a atitude que nós precisamos ter, quando nós enfrentamos qualquer tipo de situação. Sabe, hoje nós estamos aqui com esse texto, diante de uma situação muito terrível, mas talvez a situação que você está vivendo é uma situação que já vem há muito tempo. E vem há muito tempo. E você está tentando, e você está orando, e está buscando. E esse ano, o ano de 2026, é o ano que Deus separou para que isso acontecesse na sua vida. Para que o Senhor encontrasse com você. Por quê? Porque há uma atitude que abre portas diferentes. Há uma forma de chegarmos diante de Jesus que é diferente. Que é crer com convicção. Nós, quando estávamos na nossa terra natal, e aqui nós temos portugueses, temos da África, temos brasileiros, enfim, temos gente de muitas nacionalidades. Até porque essa igreja é uma igreja chamada Catedral Internacional. Então não é uma nacionalidade, nós somos várias nacionalidades aqui. E tem alguém aqui, muitos que têm mais de uma nacionalidade. Então, ela literalmente é Catedral Internacional. E quando nós estávamos na nossa terra natal, geralmente a gente mora perto do pai e da mãe. E tudo parece que fica mais fácil. Porque quando nós estamos perto do pai e da mãe, se acontecer alguma coisa, desde um copo de óleo até uma prestação, ou qualquer coisa que precisa, a gente tem um caminho para correr. Mas quando a gente vem aqui para a Inglaterra, parece que tudo fica diferente, né? Dizem que é onde o filho chora e a mamãe não vai ver. E nós já experimentamos isso. E é assim mesmo. Só que existe uma realidade e uma verdade. A mamãe pode não ver, mas o papai do céu, ele sempre vê. E aqueles que desejam a Cristo, e aqueles que buscam ao Senhor, encontram. E aqui, nesse texto, esse homem, ele é um líder de uma sinagoga. Deixa eu falar para vocês. O líder da sinagoga, ele era um homem muito respeitado. Ele era um homem que cuidava, não somente
da palavra que ia ser ministrada, da Torá, mas ele também cuidava com zelo e fazia a escala daquele que iria dar a palavra. Nós já lemos na palavra de Deus que Jesus, ele tomava a palavra na sinagoga, ele frequentava a sinagoga, ele estava ali e ele trazia sempre uma palavra. E esse homem, ele se parece com muitos de vocês aqui, que acaba preparando a palavra no começo da semana ou no domingo, já começa a mandar mensagem para um monte de gente: você vai estar na escala. Não é verdade? E esse homem, ele tem um zelo muito grande com a palavra de Deus. E ele, quando ele se depara com essa situação, quando ele vê que o diagnóstico da filha dele foi que ela parou de respirar, o coração dela parou de bater, esse homem imediatamente, eu vejo isso, a palavra de Deus ela não diz isso, mas eu consigo imaginar que esse homem saiu da casa dele desesperado, e ele foi procurar alguém que pudesse ajudá-lo. Esse homem foi procurar alguém que provavelmente, ou ele viu ele fazendo alguma coisa, algum milagre, curando alguma pessoa, ou ele ouviu que esse homem era capaz de fazer algo na vida dele. Eu fico imaginando que quando nós saímos da nossa casa, nós saímos para vir à igreja. E por que nós viemos na igreja? Porque nós sabemos que esse Jesus, que ele é adorado não somente quando eu preciso de alguma coisa, mas também quando a minha vida está bem, eu preciso dar uma resposta para esse homem. E a resposta que nós temos nessa manhã é adoração. Glória a Jesus. Esse homem, ele chega diante de Jesus desesperado, mas contendo aquilo que ele está dentro do coração dele, o desespero que é deixar a filha em casa com a esposa e chegar diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava conversando, estava falando, e ele para diante de Jesus, ele se ajoelha e adora ao Senhor, e fala para Jesus: minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Sabe o que nos deixa feliz diante da presença do nosso Deus? É que a Bíblia diz que Jesus se levantou e falou: eu vou. No ano de 2008, na nossa igreja, que ainda não estava nesse templo, estava num outro templo, ali em West Norwood, mais para baixo um pouquinho, ali perto da Binkill, aqui perto. Eu vivia com uma terrível dor no meu estômago. E essa dor, ela era intensa, e eu sempre tinha que estar tomando remédio, sempre tomando remédio. E minha mãe sempre me mandava uma lista, não sei se a mãe de vocês também, ou alguém que é, de repente, enfermeiro, alguém que você conheça, que realmente falou que está doente, já tem um remédio pronto. E minha mãe me mandava bastante remédio. Falou: toma isso, meu filho, vai fazer bom, faz isso que vai melhorar. E, irmãos, num dia de culto, nossos cultos eram no período da noite, e numa pregação, no momento em que a pregação estava acontecendo, eu não estava nem pensando e não estava doendo o meu estômago, mas eu tinha orado muito ao Senhor e tinha pedido para que o Senhor Jesus pudesse tirar essa dor, porque toda dor que acontece em nós, quando ela é contínua, nós já começamos a pensar 1001 coisa, sim ou não? A gente começa já a dar uns diagnósticos meio doido. E o meu conselho é: não procure o Google, não procure, porque senão pode ficar pior ainda a situação. E eu pensando, falei: Senhor, tem misericórdia, me cura. Mas naquele culto, naquele momento, eu não estava preocupado com essa dor. Mas, queridos, deixa eu falar algo para vocês, desse mesmo Jesus, que se levanta aqui e vai resolver, e vai na casa de Jairo. Eu me senti curado, assim como vocês estão, do jeito que vocês estão, assim, curado. Eu falei: meu Deus, eu fui curado. E eu acredito que alguns que estão aqui estavam naquele culto. Talvez não todos, e com certeza não todos, mas alguns estavam. Foi uma mensagem muito especial que o nosso pastor pregou. Ele falou sobre a amendoeira que floresceu. Quantos lembram dessa palavra? Mais os pastores aqui. E eu lembro que o meu estômago foi curado. E para a glória e honra de Jesus, eu nunca mais tive que tomar remédio para dor no estômago. Sabe, eu creio
tão forte, eu creio com tanta convicção, que enquanto eu estou falando com vocês, enquanto eu estou trazendo essa palavra, o Senhor pode ir fazendo curas específicas aqui. E mais do que isso, eu sei que o Senhor pode geograficamente alcançar o país que você está, o local onde você nasceu, ou onde tem um familiar que está precisando de algo. Nós temos orado aqui pela vida do Álvaro, que é o pai do Alan, que é um dos ministros nossos aqui, e eu creio com convicção que o Senhor Jesus pode curar aquele homem. Eu creio, eu tenho orado ao Senhor Jesus e eu creio, e eu sei que Deus pode fazer, mas Jesus só cura doenças, só faz o milagre. Jesus faz coisas incríveis. Ele está preocupado conosco. Talvez é num trabalho que você esteja, talvez é um sonho que você tenha, talvez é um relacionamento que está com conflito, que não está um relacionamento que está desgastante. Eu sei que Deus pode fazer. Sabe, Jesus só não faz se nós desanimarmos, se nós desistirmos. E mesmo assim, eu creio que muitas das vezes, quando nós desistimos, o Senhor é aquele que faz com que do tronco de uma árvore cortada saia um broto e nasça novamente outra árvore. Eu creio, porque o Senhor faz isso. Eu queria nesse momento fazer um ato profético, porque eu creio no ato profético. Eu gostaria que, se por gentileza você pudesse ficar em pé mais uma vez. Hoje a gente vai fazer bastante exercício, né? Hoje vamos ficar, levanta, sobe. Não, mas é mais essa vez. Eu queria que nesse momento, num ato profético, como aquele homem disse para Jesus. Aquele homem disse para Jesus assim: se o Senhor tocar na minha filha, ela viverá. E eu gostaria de pedir para que você, gentilmente, casais, pudesse segurar na mão da sua esposa. Mas você que não está aqui com o seu esposo, ou você ainda não tem a sua esposa, o seu esposo, eu queria que você procurasse alguém e pegasse na mão. Pode ser homem com homem, a mulher com mulher, não tem problema, mas com muita educação, com muito respeito, eu gostaria que você fizesse isso, pegasse na mão de alguém. Eu gostaria que ninguém ficasse sem segurar na mão de alguém. Por quê? Porque eu creio no ato profético. Sabe, a palavra de Deus, ela é cheia de palavras que nos move não somente por um caminho, mas são vários caminhos que Deus nos dá para conquistar a nossa vitória. Existe um caminho, uma salvação, uma verdade, uma vida que está em Jesus. Mas para você conquistar o seu milagre, você pode deixar Jesus tocar em você, mas também você pode tocar em Jesus. Há algo poderoso. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está aí, que você está segurando a mão, e dissesse para ela assim, profeticamente, um de cada vez pudesse declarar sobre ela assim, ó: eu concordo com o milagre que você está buscando. Glória a Deus, glória a Jesus. Queria que você aplaudisse a Jesus e tomasse o teu assento. Glória a Deus, glória a Jesus. Sabe, não há limite na fé. Parece que um ato profético como esse que foi agora, parece ser algo muito simples, mas talvez é isso que mais nos deixa, talvez confuso, ou talvez sem colocar a fé ou a convicção que nós precisamos colocar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: o que dois concordarem na terra. Você não precisa de mais do que dois. Se você tiver 3 ou 4, glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus diz: se dois concordarem na terra, sobre qualquer coisa o Senhor fará. Quantas oportunidades nós perdemos dentro da nossa casa, quando nós conversamos com o nosso filho, quando nós conversamos com a nossa filha, quando uma situação se levanta. Sabe, às vezes a gente vem na igreja porque a gente vem convicto para buscar um milagre, e o nosso milagre está no seio da nossa casa, porque na nossa casa tem mais pessoas. Talvez não seja um familiar próximo seu, mas é alguém que compartilha da mesma fé. No começo em que nós chegamos aqui, quantos de nós, e até hoje temos pessoas que, para poder economizar mais, para poder ser melhor financeiramente, acabam alugando ou morando com outras famílias. Meu Deus, e ali você tem pessoas que também comungam da mesma fé, que acredita igual a você, ou com seu esposo, ou talvez
por pensar assim: puxa vida, mas é o meu esposo, é a minha esposa, eu preciso pegar uma pessoa diferente, tem que ser uma pessoa de fora, tem que vir alguém do Brasil, tem que vir alguém da América. Não, não precisa. O Senhor, Ele quem faz. A palavra de Deus nos diz, João, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 5, ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: eu preciso estar presente. Agora, se tiver dois que concordem sobre qualquer coisa, eu farei. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso. Nós buscamos sim, nós buscamos um médico, nós buscamos um profissional na área. Só que eu quero dizer para você, nós podemos buscar um médico, até porque os médicos é uma bênção que Deus nos deu. A medicina é uma bênção que Deus nos deu. Só que nós precisamos primeiro buscar ao Senhor. E é maravilhoso. Eu não sei se você já recebeu uma mensagem ou uma ligação, ou alguém falando assim: ore por mim. Ore por mim. Essa semana, uma das nossas crianças teve que ir ao hospital por causa do sistema respiratório. E a mãe falou assim, o pai falou: pastor, o senhor pode orar? Eu posso orar, eu quero orar, eu concordo com o milagre. Eu desejo que a sua filhinha seja curada. Sabe, irmãos, todas as vezes que vier a oportunidade que você, ou que eu tenho praticado isso, de poder orar por alguém, não pense assim: mas e o meu cargo? Não sou líder, não sou nem líder em treinamento, nem hospedo um lar hospedeiro, como que eu vou orar por alguém? Você é uma pessoa que carrega a presença de Deus. Nós podemos diferenciar um dos outros, porque alguém pode ter mais responsabilidade do que o outro, no sentido ministerial, mas o principal entre mim e todos nós que estamos aqui, é que nós carregamos a presença de Deus. Sabe, a minha oração e o meu desejo é que terminando esse domingo, terminando esse final de semana, inicia-se um novo dia de trabalho, e eu gostaria que essa mesma fé que você chegou aqui pudesse te acompanhar. Que você pudesse expressar essa fé onde você vai. Aonde você chegar, você deixar bem claro quem você é em Cristo. Às vezes, nós precisamos disso. Aquele homem, esse líder da sinagoga, todos eles conheciam ele, todos eles sabiam que ele era um homem de responsabilidade. Inclusive, aquele que se levantou e foi até a casa dele, sabia que ele tinha um compromisso com Deus. Todas as vezes que nós participamos, eu e a minha esposa, de uma conferência de casais, ou estamos ouvindo sobre casais, existe uma lei que eles sempre falam, que é a lei do crédito e do descrédito, do decline. Então, eles falam assim, que para você sacar alguma coisa, você antes tem que fazer os depósitos. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu queria que você olhasse para a sua fé. Eu queria que você olhasse para a sua vida. E eu gostaria que você colocasse no seu coração: eu preciso investir na minha fé. Um determinado ano, eu comecei a colocar no meu coração que eu precisava muito conversar com o Senhor, além daquilo que eu já falava com o Senhor. E foi um ano muito especial, foi uma época muito especial na minha vida. Eu sempre orei para conquistar as coisas, eu sempre orei para ter as coisas, e inclusive família era um dos alvos que eu mais tinha nas minhas orações. E mesmo quando eu talvez não fosse a época de orar, eu tinha 17 anos, 16 anos, já estava orando e colocando na presença de Deus. Eu falava: Senhor, eu preciso de uma esposa, eu preciso, e eu quero ter uma casa, eu quero ter um lar, eu quero ter uma família que te adore, que te louve. E o tempo se passou. Quando eu estava com mais de 20 anos, eu comecei a praticar algo que nasceu no meu coração. Então, todas as vezes que eu ia para o meu trabalho, eu saía de casa e eu ia expressando o meu amor por Jesus. E era interessante que eu começava falando normal, falando o quanto que eu o amava, o quanto que ele era importante para mim, e falando muito, porque da onde eu morava até onde que eu trabalhava era bem longe. Então eu passava o tempo todo expressando o meu amor por Jesus. Foi o ano que Deus me deu a minha esposa. Foi o ano que Deus me abençoou com muitos trabalhos bons.
Foi anos que Deus me deu para ser a melhor versão da minha vida. E vou dizer para você, e eu tenho compartilhado isso, principalmente quando eu faço discipulado com alguém. Existe, pelo menos na minha época, quando eu aceitei a Jesus, existia pessoas que falavam assim: olha, ele fica falando muito de Jesus, ou ele fala muito, ou ele vai muito à igreja, é porque ele está no primeiro amor, sabe? Quando a pessoa aceita Jesus, ele fica todo empolgadinho. Irmãos, se esse empolgadinho fosse verdade no que as pessoas falavam, eu até hoje, depois de mais de 30 anos, eu ainda louvo, adoro e expresso o meu amor por Jesus. Esse amor e essa chama não pode parar no nosso coração. Sabe, eu quero mover você e motivar você a não desistir. Não desista do Senhor. Mas eu não vou desistir, pastor, pode ficar tranquilo que eu não vou me desviar. Não desiste de expressar o seu amor por Jesus. Sabe o que esse homem, Jairo, fazia na vida dele? Quando ele preparava, quando ele zelava pela palavra, quando ele alinhava e colocava cada pessoa que iria fazer algo no dia do culto, ele expressava um amor por Jesus. Expressar um amor por Jesus, ele é também verbal, mas ele é também na prática. O que você tem feito como ação para dizer para Jesus: eu te amo e eu quero provar o meu amor por você? Meu Deus, quando eu começo a lembrar de que quando eu comecei a namorar com a pastora Mariana, eu fazia cada coisa, inclusive eu tinha que voltar a fazer algumas coisas, porque eram muitas declarações de amor, eram muitos presentes, acertava, errava, mas eu expressava muito o meu amor. Sabe, Jesus, ele merece a nossa expressão de amor. E eu queria mover você e também provocar você, para que você possa essa semana, e não só essa semana, que comece nessa semana uma expressão de amor por Jesus. Fazer algo diferente. Nós viemos à igreja, nós vamos ao pequeno grupo, nós lemos a palavra, nós buscamos Deus em oração, mas tem coisas que nós podemos fazer a mais. Tem expressões que nós precisamos fazer. E você sabe que o que mais o Senhor pede de nós é a obediência. Vocês sabem disso, né? Obediência está na primeira lista top de Deus. Os 10 mandamentos, eles se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Só que isso deve ser uma obediência para nós. Por quê? Porque foi um mandamento que Deus nos deu. Então a obediência, ela precisa ser na nossa vida. E como que ela é expressada nas nossas vidas? Ela é expressada da forma que eu faço quando eu fecho a minha porta do meu quarto e quando eu falo com Deus, quando eu estou no meu carro ou quando eu estou andando, quando eu faço alguma coisa que de repente eu falo: meu Deus, eu não deveria ter feito isso, e eu me arrependo na hora e falo: Senhor, me ajuda. Isso é uma expressão de amor e de obediência a Deus. Mas existem expressões de obediências que a gente precisa fazer que sejam visíveis, para que nós possamos também definir em nós o nosso caráter, a nossa vida. As pessoas que caminham conosco, pessoas que estão aqui dentro da igreja ou fora da igreja, não importa, elas precisam saber sobre a nossa fé, ela precisa saber sobre o nosso amor por Jesus. Jesus espera que nós expressemos o nosso amor por Ele. É como você passar o dia do aniversário de alguém muito próximo de você e você não dá o feliz aniversário. Jesus deseja que todos os dias nós cheguemos diante dele e expressamos o nosso amor. E eu quero falar agora sobre o segundo ponto que eu marquei, que eu anotei diante daquilo que Deus estava falando comigo. Jesus conhece a nossa fé. Essa é a real. Sabe, a sua fé, ela não está escondida de Jesus. Talvez você não saiba o tamanho da sua fé, mas Jesus conhece a sua fé. E muitas das vezes, diante de muitas situações, a nossa fé vai ser revelada. Vai ser revelada por quê? Porque eu gostaria que pudesse colocar na projeção Marcos no capítulo 9, o versículo 24. Eu queria que vocês lessem comigo esse versículo, porque esse versículo fala muito sério sobre
como medir a nossa fé? E talvez alguém que está buscando algo no Senhor e tem pedido a Deus e falado: Senhor, me ajuda no meu casamento, me ajuda com os meus filhos, me ajuda para que eu possa ter um trabalho melhor, para que eu possa conseguir algo melhor, Senhor. Porque nós sabemos, não é muito difícil de fazer cálculo daquilo que nós vivemos ou com o que nós podemos viver. Basta você somar o tanto que você gasta com o tanto que você ganha, você já vai encontrar e vai saber como que está a tua situação. Então você fala assim: Senhor, em nome de Jesus, desse jeito não dá, eu preciso de uma ajuda. O texto vai dizer assim, ó: no mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Deixa eu dar para você o que é o contexto dessa palavra. Essa palavra não está falando de Jairo. Jairo tinha uma convicção muito forte diante de Deus. Jairo sabia o que ele queria, e Jairo sabia que se Jesus entrasse na casa dele, colocasse a mão sobre a filha, ela seria sarada, ela iria reviver, ela iria novamente voltar à vida. Ele sabia, mas esse pai, ele tinha um filho, e esse filho estava passando por um problema muito sério, porque ele tinha muitas convulsões. E Jesus chegou para ele, diante desse pai, e o pai não perdeu a oportunidade. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode curar o meu filho. Jesus falou assim: eu posso. Sabe aquela pergunta que te deixa você fala: eu posso. E Jesus perguntou para ele: você crê que eu posso? E aí esse homem responde dessa forma. Ele fala assim: eu creio, mas a minha fé está numa aflição terrível, está num conflito. Eu creio, mas olha, Senhor, totalmente, sinceramente falando, eu preciso de ajuda na minha fé. Sabe o que Deus está pedindo para nós hoje? O Senhor está pedindo para que a gente seja sincero com nós mesmos. Porque às vezes a gente vem muito na igreja, e às vezes a gente busca muito ao Senhor, mas dentro de nós tem algo que está dizendo assim: eu não estou disposto a lutar por isso. E você sabe o que é isso? Quando eu tenho a convicção de que eu preciso de algo e eu não estou disposto a lutar por isso, eu preciso parar de fazer tal coisa, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso parar de falar tanto, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso me mover em fé, mas eu não estou muito disposto. Isso tem um nome, isso se chama incredulidade. Você precisa, mas você não está disposto a fazer. Hoje o Senhor pode te curar hoje. Hoje o Senhor pode curar áreas da minha vida aqui hoje. Sabe, o primeiro que recebeu essa palavra fui eu. E às vezes nós precisamos fazer, ter um encontro com Jesus. Nós teremos uma oportunidade maravilhosa aqui, e ninguém aqui vai julgar ninguém, porque nós estamos aqui todos carecendo da bondade e da misericórdia de Deus. Quantos precisam da bondade e misericórdia de Deus aqui? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Sabe, o que nós temos o direito é de orar uns pelos outros e ter uma dívida impagável um pelos outros: o amor. Se tem algo que nós temos que dever um para com os outros, é o amor. E se nós levássemos a sério o que esse homem falou, o que esse homem disse, ele disse: Senhor, na verdade, eu estou precisando de ajuda na minha fé. Nós estamos no ano da fé. E esse ano é um ano que vai mudar a vida de muita gente, como já tem mudado a vida de muita gente. Eu já vejo pessoas que estão se movendo daquilo que fazia no ano passado e estão mudando para algo novo nesse ano. Eu vejo que tem pessoas que estão pensando ainda mais longe. Tem pessoas que estão deixando e estão entrando no nível de pisar aonde não tem piso. Por quê? Porque está crendo na fé. Porque está acreditando que Deus pode fazer algo. Só que essa pessoa, ou essas pessoas, sabe que se não for Jesus, ela não consegue. Porque se não for Jesus, vai dar muito ruim. Precisa da ajuda de Jesus. E esse é o ano que nós estamos vivendo, o ano da fé. O ano em que nós vamos nos mover em fé. Sabe, não importa qual é a idade do seu filho. Ele pode ser pequenininho, pode já começando a falar agora, ou pode ser já uma pessoa já adulta. Não importa, nós precisamos aproveitar o que está sendo manifesto nesse ano. Esse ano tem uma palavra profética. É o ano da fé. É o ano que vai acontecer coisas incríveis na nossa vida. E eu sei que você será o alvo. E eu sei que Jesus vai encontrar você. Porque olha, Jesus conhece o postcode de todo mundo.
Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe do seu coração, Ele sabe que você busca. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Sabe por que Ele vai te ajudar? Porque eu não creio que talvez Ele vai te ajudar. Eu creio que Ele vai te ajudar. Ele só não te ajuda se você não quiser. Mas se você quiser, o que aconteceu aqui com esse homem, vai acontecer com você. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos sendo preparados para esse novo tempo. Esse é o meu terceiro ponto. Nós estamos sendo preparados. Você pode dizer assim, ó, você, olha para a pessoa do teu lado. Você está sendo preparado. Isso, você falou como um pastor que está pregando. Agora você vai falar olhando para mim. Eu estou sendo preparado. Pode falar. Eu estou sendo preparado. Sabe, quando Jesus, Ele decide nos preparar, fica em paz, fica tranquilo. Ele não vai te abandonar. É como falar para você, saia desse barco. Você está num barco, saia desse barco. Mas você pode ter a convicção que se você for afundar, Ele vai pegar na sua mão. Se você tiver essa convicção, e se você estiver se movendo em fé, para fazer algo que você nunca fez antes, para ter uma vida que você nunca teve antes, para se manifestar nesse mundo como nunca se manifestou antes, se você tem essa fé e essa convicção, você pode estar certo, Jesus vai segurar na sua mão. Jesus vai segurar. Glória a Jesus. Você poderia colocar para mim, filho, o versículo 23, por favor? Eu vou ler o 23 e o 24 de Mateus 9, tá? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, chegando à casa daquele chefe da sinagoga, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E o que eles fizeram? Eles riram. Eles riram de Jesus. Por que eles riram de Jesus? Porque é bem provável que você vai encontrar alguém que, se você manifestar a sua fé, se você expressar a sua fé, a pessoa vai talvez não acreditar naquilo que você está colocando ou intenta fazer. Porque as pessoas, elas se medem pelo que elas são e não por aquilo que é a fé, naquilo que Deus pode fazer. Sabe, Deus, Ele está muito disposto a poder nos ajudar. E aqui, nesse texto, houve uma afronta ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo ao dono da casa. Porque eu imagino que quando esse homem saiu da casa dele, provavelmente não tinha ninguém a não ser ele, a esposa, a filha e talvez alguns familiares ou um agnóstico que falou: a sua filha não tem mais jeito, ela morreu. E ele sai desesperado. Então, quando ele sai, não tinha nada preparado para um cortejo ou para um momento fúnebre. Não tinha. Mas ele volta àquela casa. E Jesus encontra aquele monte de pessoas ali. Jesus, naquele momento, ele é afrontado porque riram-se dele, sabe? Às vezes a gente fica assim, mas como que pode fazer isso? Como que pode atacar a igreja? Como que pode me atacar? Como que pode atacar as pessoas que servem ao Senhor Jesus? Sabe, tudo que nós temos e tudo o que acontece conosco, se aconteceu com você algo, se o Senhor permitiu, é porque Ele quer colocar também mais um ponto no seu testemunho. Tem testemunhos grandes aqui. Só que quando você for contar o seu testemunho, você tem que contar ele por completo. Porque riram de você. Porque falaram alguma coisa para você que tentou desmotivar a sua fé, tentou te parar, mas não conseguiram. Não conseguiram. E não vão conseguir. Sabe por quê? Porque se o Senhor escreveu, e se Ele disse que no livro da vida, o que está para acontecer com você, vai acontecer, tenha certeza, isso vai acontecer. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que nós precisamos fazer é nos expor. Jesus espera que nós venhamos nos expor. Para aquele homem pedir para que aquelas pessoas saíssem, poderia ser uma exposição. Poderia não ser também tão fácil assim. Mas ele estava mais preocupado com o que Jesus podia fazer com a filha dele do que o que as pessoas estavam fazendo. Não sei se você sabe, mas naquela época se contratava pessoas para chorar em um velório. Não sei se você sabe disso, mas lá em Israel eles contratavam pessoas para chorar. E tinha pessoas ali que vinham para chorar. E outras pessoas que vinham para poder fazer o ambiente se tornar um ambiente fúnebre. Esse homem poderia até não ter pago nada.
porque era um homem bem conhecido na cidade. Era um homem que tinha um caráter muito forte, um homem que tinha uma vida reta diante de Deus. E provavelmente alguém falou assim: não precisa nem me pagar, eu vou lá e vou também consolar essa família, porque era uma forma de consolo, é uma forma de dizer: olha, nós estamos com você e nós estamos chorando a sua perca e a sua dor. Mas aquele homem teve que fazer algo que talvez nunca ninguém fez antes. Ele falou assim: vocês têm que sair daqui, porque se vocês não sair, eu vou perder o meu milagre, vocês têm que ir embora. E ele tirou todos os que estavam ali daquela casa. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes não precisa estar na onde você vai chegar. E eu sei que falar isso soa muito mal, porque nós temos que amar as pessoas. Mas não é uma questão de amor, é uma questão de que eu tenho que amar as pessoas, mas tem certas intimidades no meu coração, na minha casa, que eu preciso tomar cuidado, eu preciso blindar. Nós não podemos sair abrindo tudo que nós temos para todo mundo. Nem todo mundo tem o mesmo interesse em nós. Talvez o interesse daquelas pessoas era fazer ali um momento fúnebre e depois enterrar a menina. Mas Jesus tinha um outro interesse, então você tem que procurar alguém que tenha o mesmo interesse que você. O interesse de Jesus é que aquela menina se levantasse e continuasse a viver. Então nós precisamos também procurar alguém que carrega Jesus na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na sua empresa. Na sua empresa tem que ter pessoas que amam a Jesus, porque mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. E é isso que aquele homem fez. Aquele homem tira todas as pessoas. Jesus entra naquela casa. Jesus sobe para o quarto onde estava a menina. Ou Jesus entra no quarto da menina. Jesus se aproxima. E o pedido daquele homem foi: coloque a mão sobre ela e ela vai viver. Jesus nem sempre vai fazer o que nós queremos, ou da forma que nós queremos. E a gente precisa estar com o nosso coração muito resolvido em relação a isso. Porque às vezes a gente se entristece muito com muitas pessoas que são chaves na nossa vida, que pode tanto nos abençoar, mas se a gente bloquear essa chave, se a gente perder essa chave, a gente não vai acessar essa porta. Sabe por quê? Porque nós criamos na nossa mente uma forma que Jesus tem que nos abençoar. E nós falamos assim: se não for desse jeito, não vai dar certo. E Jesus, ele nem sempre vai fazer da nossa forma. Jesus não põe a mão sobre a menina. Jesus chega perto da menina e pega na mão dela. Tenta imaginar essa cena num quarto fechado. Tenta imaginar você com seu filho, sua filha num quarto. Jesus pega na mão dela e fala para ela assim: menina, acorda. Menina, acorda. E de repente os pais dessa menina vê que os olhos dela se abrem e a respiração começa. Eu queria que você materializasse ou tivesse uma visão do seu milagre. Eu queria que você pensasse naquilo que você precisa, pensasse naquilo que você está buscando, pensasse naquilo que esse ano você falou: esse ano vai ter que ser esse ano, é esse ano que eu quero, Senhor. Pense naquilo que você precisa. Pensa naquele projeto que você tem no coração, porque vai ser assim. O Senhor vai pegar na mão do seu projeto, na mão do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Jesus vai olhar para ele, para ela, ou para o projeto, e vai dizer assim: projeto, filho, filha, esposo, esposa, e vai falar assim: acorda, levanta. E o seu projeto vai voltar de novo. E você precisa fazer algo que está também contido dentro desse projeto maravilhoso, dentro dessa palavra. Você vai precisar testemunhar aquilo que Jesus fez. Sabe por quê? Porque esse homem chamado Jairo, ele deixou registrado aqui. E ele não registrou apenas em um dos evangelhos, tem mais evangelhos que trazem mais ainda sobre ele. Ele testificou e testifica até hoje. São mais de 2000 anos que ainda continua sendo testificado. Se nós fôssemos pegar uma trilha sonora, um filme de 2000 anos, o nosso tempo da nossa vida passou, já foi. O tempo da sua vida, se você fosse contar,
durante 2000 anos. Mostra onde que você participou na terra em 2000 anos. Começou e terminou, acabou. Foi tão rápido, tão rápido. Mas esse homem ainda continua testificando aqui. Sabe o que Deus está falando para nós? Você vai ter que pensar em alguma coisa, você vai ter que escrever um livro para contar isso, você vai ter que fazer isso ser na sua família como se fosse algo assim, é de geração em geração. Vocês têm que compartilhar isso, porque Deus fez algo grande na minha vida. Não pode parar em mim, tem que ir no mínimo para a minha 4ª geração, o que Deus fez nas nossas vidas. Sabe, tem filhos aqui do Senhor, que tem 3ª e 4ª geração de pastores. Tem filhos que estão começando agora, e tem pastores que estão nascendo agora. Não importa qual é a sua geração, o importante é que tudo que Deus fizer na sua vida, nós tenhamos o nosso coração, vou testemunhar ao Senhor. O seu pequeno grupo precisa ouvir o milagre. Você não pode falar, eu comprei uma casa, e não testificar sobre essa casa, porque isso é um milagre. É uma coisa boa. Nós estamos falando de uma pessoa que nasceu em um outro continente e está conquistando nesse continente. E não é um continente qualquer. Eu não sei se falaram para vocês, mas uma das moedas mais fortes que existe é a nossa moeda. E você pode ir para países até que a moeda é menor e as pessoas ganham mais, mas é aqui que Deus trouxe você. Testifique daquilo que Deus fez. Deus salvou o seu esposo, testifique. Deus salvou o seu filho, testifique. Olha, o meu filho nasceu no meu lar e ele se batizou. Testifique, porque ele se batizou. Irmãos, eu e a pastora Mariana já recebemos casais que eram filhos de pastores que nunca foram batizados. Mas por que não batizou? Não batizei porque eu nunca quis. Meu Deus, os nossos filhos têm que ter desejo de poder cumprir uma palavra de Jesus. Batizou, é um testemunho. Conquistou um trabalho novo, é um testemunho. Deus está nos dando a oportunidade de estar fazendo um prelúdio aqui. Deus está dizendo para vocês terão testemunhos para contar. Quantos recebem? Vocês terão testemunhos para contar. E Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque eu sei que tem muita gente que tem muito desejo de ter algo aqui. Sabe, eu poderia chamar pessoas que pudessem falar assim, não, eu estou precisando ser curado, olha, tive um diagnóstico e tal. Eu sei, isso acontece na nossa vida, nós estamos passivos a isso, nós somos de carne e osso, isso é verdade. Mas tem muitos de nós que desejam comprar um carro, que desejam comprar uma moto, que desejam mudar de trabalho, que desejam fazer algo que talvez você fala, isso não é tão relevante, porque tem um irmão lá que está precisando de curar do câncer. Irmãos, tudo o que Deus colocou no seu coração, você precisa apresentar para Deus. Seja coisas pequenas, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de quarto. Consagre ao Senhor tudo que você tem. A palavra de Deus diz assim, consagre até os seus pensamentos. Porque se nós consagrarmos os nossos pensamentos, todas as vezes que vier um pensamento mal, nós vamos fazer uma oração. E sabe o que vai acontecer? Esse pensamento mal nunca mais vai querer voltar. Porque ele vai falar, toda vez que eu apareço, ele ora. Então significa que Deus está sendo glorificado até num pensamento ruim. Por quê? Porque eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu não quero que na minha vida tenha alguma parte do mal, mas eu quero me preparar para que eu quero ir para um caminho, um lugar que é um lugar excelente, chamado Reino dos Céus. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento, que você ficasse de pé glorificando a Deus. Essa é a palavra que Deus me deu. É uma palavra simples, mas é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, que me faz continuar glorificando e expressando o meu amor, que me faz continuar buscando Ele, glorificando Ele nas pequenas coisas que eu preciso conquistar e nas grandes coisas que eu preciso conquistar. Eu não sei se você foi tocado por essa palavra. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Pode vir, Diva. Glória a Deus. A Diva, se ela parasse para testemunhar, eu até gostaria, Diva, que você contasse muito testemunho, porque a Diva tem muito testemunho para contar. A Diva é como aquele líder daquela sinagoga que é conhecido por todo mundo e as pessoas veem que ela é uma mulher de fibra, uma mulher temente a Deus, uma mulher que ama ao Senhor. Sabe, eu queria que você nesse momento tivesse uma oportunidade. Diva, você tem um louvor para cantar? Você podia. Eu queria que você louvasse ao Senhor juntamente com o grupo de louvor lindo, maravilhosos.